Quem é Jesus no livro de Jeremias? A justiça da nova aliança. Antes que o fogo tocasse as vigas do templo e o pó das muralhas se misturasse às lágrimas do povo, uma voz rompeu o silêncio confortável de Jerusalém. Não veio vestida de triunfo, nem acompanhada por sinais de prosperidade. Veio carregada de peso, de advertência e de verdade. Enquanto sacerdotes prometiam paz e reis se apoiavam em alianças humanas, essa voz anunciava que o colapso não começaria nas ruas, mas no coração. Jeremias surge no cenário bíblico como um homem que fala quando ninguém quer ouvir e chora quando todos fingem segurança. Seu livro não é apenas um registro de juízo, mas o palco onde Deus revela que a justiça que destrói o orgulho é a mesma que prepara o caminho para a redenção. No centro desse clamor, escondida entre lamentos e profecias duras, uma promessa começa a ganhar forma. A promessa de uma nova aliança. A promessa de um Cristo que não apenas julga, mas salva. Desde o princípio, Jeremias não escolhe sua missão, ele a recebe. Antes que pudesse compreender o mundo ao seu redor, já havia sido separado para carregar uma palavra que o isolaria, o quebraria e ainda assim o sustentaria. Sua vocação não nasce do desejo humano de servir, mas da soberania de Deus que chama, capacita e envia. Jeremias é lançado em uma época em que Judá ainda respira, ainda cultua, ainda se apoia em tradições antigas, mas já perdeu o temor do Senhor. Ele enxerga o que os olhos treinados para a rotina espiritual não conseguem mais perceber. O pecado não aparece como rebeldia aberta, mas como normalidade aceita. O povo continua oferecendo sacrifícios, pronunciando o nome de Deus e frequentando o templo, mas o coração já se afastou da aliança. Jeremias entende que a maior tragédia não é a invasão estrangeira, mas a ruptura invisível entre Deus e seu povo. Sua mensagem não encontra aplauso, porque ela desmonta a falsa segurança construída ao longo de gerações. Ele anuncia que a presença de Deus não pode ser manipulada por rituais, nem garantida por edifícios sagrados. O Senhor não está preso às pedras do templo quando a justiça é desprezada e a verdade é negociada. Jeremias vê o que ninguém quer ver porque ele olha a história a partir do coração de Deus. Ele compreende que o juízo não é um capricho divino, mas a consequência inevitável de uma aliança quebrada repetidas vezes. Ao mesmo tempo, ele carrega dentro de si uma dor que não lhe pertence apenas. Ele sente o lamento do próprio Deus diante de um povo que escolheu ouvir mentiras reconfortantes em vez da verdade que liberta. É nesse cenário que o profeta começa a anunciar algo que ultrapassa sua própria geração. Enquanto tudo aponta para a ruína, Jeremias fala de restauração. Enquanto a antiga aliança se mostra incapaz de transformar o coração humano, Deus revela que fará algo novo. Não uma correção superficial, mas uma intervenção profunda. A justiça que Jeremias anuncia não é apenas punitiva, ela é preparatória. Ela limpa o terreno para uma obra maior, mais íntima e definitiva. O profeta que viu o que ninguém queria ver se torna também o portador de uma esperança que poucos conseguem compreender naquele momento. Uma esperança que não depende de reis, exércitos ou templos, mas da fidelidade de Deus em cumprir sua promessa. A partir desse ponto, a história não caminha apenas para o exílio, mas para a revelação de Cristo, a justiça viva da nova aliança. O povo ainda subia ao templo, ainda pronunciava o nome do Senhor com familiaridade e ainda mantinha as formas externas da fé. Aos olhos de quem observava de fora, Judá parecia espiritualmente viva. Mas Jeremias é levado a enxergar além da superfície. Ele percebe que algo profundo havia se corrompido. A aliança não fora rejeitada de forma explícita. Ela havia sido esvaziada. A obediência dera lugar ao costume. E o temor fora substituído por conveniência.
O pecado mais perigoso não se apresentava como rebeldia aberta, mas como religião domesticada, moldada para não confrontar o coração. Deus denuncia, por meio do profeta, um povo que troca a fonte de águas vivas por cisternas rachadas. Essa imagem não é poética por acaso. Ela revela a insanidade espiritual de buscar segurança em estruturas humanas, enquanto a fonte verdadeira continua disponível. Judá não abandona Deus completamente, apenas passa a usá-lo como complemento. O Senhor deixa de ser o centro da vida e se torna um recurso ocasional. Jeremias expõe que essa infidelidade não nasce de ignorância, mas de escolha consciente. O povo conhece a verdade, mas prefere uma versão dela que não exige arrependimento. A religião passa a funcionar como escudo contra a consciência. Sacrifícios continuam sendo oferecidos, mas sem contrição. Orações são feitas, mas sem submissão. O nome do Senhor é invocado, mas não obedecido. Jeremias mostra que a idolatria mais sutil não está nas imagens esculpidas, mas no coração que divide sua confiança entre Deus e tudo aquilo que promete segurança imediata. O pecado veste roupas sagradas, fala a linguagem da fé e se esconde atrás de práticas religiosas. Por isso é tão difícil de ser identificado. Ele não escandaliza, ele conforta. Nesse cenário, Deus revela sua acusação com clareza devastadora. A relação entre ele e o povo é descrita como um casamento quebrado. Judá age como uma esposa infiel que troca a intimidade verdadeira por alianças vazias. Ainda assim, continua chamando o Senhor de Pai. Jeremias deixa claro que o problema não é apenas moral, mas relacional. O pecado não é uma falha de comportamento isolada. É a ruptura de uma confiança que deveria ser exclusiva. Quando o coração se afasta, todo o restante se torna aparência. Essa denúncia carrega um peso histórico real. Jeremias profetiza em um período de instabilidade política, em que alianças com potências estrangeiras pareciam soluções inteligentes. O povo confia mais em tratados humanos do que na proteção divina. A fé se torna pragmática. Deus é consultado apenas quando as estratégias falham. O profeta mostra que essa postura não é neutra. Ela é uma forma de traição espiritual. O Senhor não aceita ser uma opção entre muitas. Ele exige exclusividade porque somente Ele é fonte de vida. Mesmo diante dessa infidelidade, a voz divina não se cala em ódio. Ela se manifesta em apelo. Deus chama o povo ao arrependimento, não como juiz distante, mas como esposo ferido. A religião falsa é desmontada não para humilhar, mas para revelar o vazio que ela produz. Jeremias prepara o terreno para algo maior. Ao expor a incapacidade da religião externa de transformar o coração, ele aponta para a necessidade de uma obra que vá além das práticas visíveis. O pecado que se veste de religião revela que apenas uma nova aliança, capaz de alcançar o interior do homem, poderá restaurar aquilo que foi perdido. As pedras do templo permaneciam firmes e sua imponência ainda inspirava reverência. Para o povo, aquela construção era a garantia silenciosa de que tudo estava bem. Enquanto o altar permanecesse de pé, acreditavam que a presença de Deus não os abandonaria. Jeremias é enviado exatamente para confrontar essa ilusão. Ele se coloca à porta da casa do Senhor e declara que o templo, por si só, não protege um povo que se recusa a obedecer. A confiança depositada na estrutura havia substituído a confiança no Deus que ali deveria ser honrado. O profeta denuncia uma fé que se apoia em símbolos, mas ignora a essência. O templo, que fora erguido como lugar de encontro entre Deus e o homem, tornara-se um amuleto espiritual. As palavras templo do Senhor eram repetidas como fórmula de segurança, mas já não carregavam arrependimento, justiça ou misericórdia.
Jeremias revela que Deus não habita onde seu nome é usado como escudo para o pecado. A presença divina não é sustentada por arquitetura, mas por fidelidade. Esse confronto possui peso histórico e espiritual profundo. O Templo de Jerusalém não era apenas um edifício religioso. Era o centro da identidade nacional de Judá, o símbolo máximo da eleição divina. Questionar sua proteção era questionar toda a estrutura de segurança espiritual do povo. Jeremias, ao proclamar que o templo seria destruído, não ataca a fé verdadeira, mas expõe a idolatria disfarçada de devoção. O Senhor lembra que já havia feito o mesmo em Siló, quando um santuário perdeu sua presença por causa da desobediência contínua. A mensagem é clara e perturbadora. Deus não se compromete com lugares quando os corações estão distantes. Ele não se deixa aprisionar por rituais, nem se submete a agendas humanas. Jeremias anuncia que injustiça social, violência, opressão ao estrangeiro, ao órfão e à viúva tornam inútil qualquer culto externo. A espiritualidade que não se expressa em justiça prática é rejeitada pelo Senhor. O templo que deveria refletir o caráter de Deus passa a abrigar a negação desse caráter. O choque não é arquitetônico, é espiritual. Jeremias expõe que a verdadeira ameaça não vem de Babilônia, mas da falsa paz construída dentro das muralhas. Enquanto o povo confia em pedras, o coração permanece endurecido. Essa inversão revela uma tragédia maior. O sagrado é preservado, mas a santidade é abandonada. A casa de Deus continua aberta, mas o Deus da casa é ignorado em sua vontade. Ainda assim, mesmo nesse anúncio severo, há um chamado implícito à restauração. Jeremias não fala para decretar o fim, mas para provocar arrependimento antes que o juízo se torne inevitável. Ao declarar que o templo não protege quem desobedece, o profeta aponta para a necessidade de uma relação que não dependa de estruturas externas. Ele prepara o caminho para a revelação de um Deus que deseja habitar não em edifícios feitos por mãos humanas, mas em corações transformados. Essa tensão permanece no ar, anunciando que algo precisa mudar radicalmente se a presença divina quiser permanecer entre o povo. Enquanto as palavras de juízo se acumulam e a destruição se aproxima, Jeremias revela algo que surpreende até os ouvintes mais atentos. Por trás das advertências severas, existe uma dor profunda que não pertence apenas ao profeta. Ele chora porque participa do lamento de Deus. Suas lágrimas não são fraqueza humana diante da rejeição, mas o reflexo de um coração alinhado com o sofrimento divino. Jeremias não anuncia o juízo como um mensageiro indiferente. Ele o sente como uma ferida aberta que pulsa dentro da própria alma. O livro deixa claro que Deus não observa a ruína de seu povo com frieza. O Senhor fala de Judá como alguém que foi amado, cuidado e protegido desde a juventude. Cada advertência ignorada aprofunda a dor. Cada chamado rejeitado aumenta o peso do silêncio divino. Jeremias expressa esse sofrimento em palavras que atravessam o tempo. Seu coração se contorce ao anunciar aquilo que sabe ser inevitável. Ele vê o desastre antes que ele chegue e sofre por antecipação. O profeta se torna um espelho da tensão entre a santidade de Deus e seu amor inflexível. Esse aspecto da mensagem de Jeremias desmonta a ideia de um Deus distante, movido apenas por decretos frios. O juízo não nasce do prazer em punir, mas da impossibilidade de negar a verdade. O Senhor não pode fingir que o pecado não destrói. Não pode chamar de vida aquilo que produz morte. O amor de Deus não é permissivo, ele é fiel, e essa fidelidade exige confronto. Jeremias revela que a disciplina divina é a última linguagem quando todas as outras foram desprezadas. Historicamente, esse momento reflete o colapso moral e espiritual de Judá. A injustiça se espalha, os líderes abusam do poder e a idolatria corrói a identidade do povo.
Ainda assim, Deus envia um profeta que chora. Essa imagem é poderosa, porque revela que o castigo não é o objetivo final. Ele é o meio doloroso para interromper um caminho que conduz à destruição completa. Jeremias carrega em si o paradoxo do amor que precisa ferir para curar. O profeta não consegue se separar emocionalmente da mensagem que proclama. Ele descreve o coração como despedaçado dentro do peito, as entranhas agitadas, a mente tomada por angústia. Não há prazer em anunciar desgraça. Há sofrimento. Essa dor revela a profundidade do vínculo entre Deus e seu povo. Mesmo quando rejeitado, o Senhor não abandona emocionalmente aqueles que escolheu. A ferida permanece aberta porque o amor ainda está vivo. Essa revelação prepara o terreno para algo ainda maior. Se o juízo nasce de um amor que não mente, então a restauração também nascerá desse mesmo amor. Jeremias aponta para um Deus que prefere sofrer a perder seu povo para sempre. O castigo não é o fim da história. Ele é o caminho estreito que conduz à possibilidade de redenção. O coração ferido de Deus anuncia que, após o juízo, haverá espaço para uma obra que não apenas corrige comportamentos, mas transforma o interior do homem. Nesse ponto, o leitor é conduzido a compreender que a nova aliança não surge como alternativa suave ao fracasso humano. Ela nasce do amor que atravessa o sofrimento. O Deus que chora em Jeremias é o mesmo que, no tempo certo, assumirá a dor do mundo de forma definitiva. A ferida aberta revela que o juízo não encerra a narrativa. Ele prepara o cenário para a manifestação mais profunda da graça. E essa esperança silenciosa começa a ecoar mesmo em meio às lágrimas do profeta. Quando a palavra deixa de ser ouvida, o silêncio começa a ensinar por meio dos acontecimentos. Jeremias anuncia que a surdez espiritual produz consequências que nenhuma estratégia humana consegue deter. O exílio não surge como um acaso geopolítico, nem como simples resultado da força militar babilônica. Ele se manifesta como resposta direta à recusa persistente em ouvir a voz de Deus. Antes que os pés do povo deixem a terra, o coração já havia partido há muito tempo. Babilônia aparece no horizonte como instrumento de correção, não como protagonista da história. Jeremias deixa claro que o Senhor continua soberano, mesmo quando permite que uma nação estrangeira avance. O juízo não retira Deus do controle. Ele revela um controle mais profundo, que governa inclusive os impérios. O exílio expõe a fragilidade da falsa segurança construída sobre alianças políticas, muros e tradições religiosas. Tudo aquilo em que Judá confiava se mostra incapaz de salvá-los. O afastamento da terra prometida carrega um peso espiritual que vai além da perda territorial. A terra era sinal da aliança, expressão visível da fidelidade de Deus. Ser arrancado dela significava encarar, sem filtros, a gravidade da ruptura interior. Jeremias anuncia que o povo experimentaria fisicamente aquilo que já vivia espiritualmente. Distância, silêncio, vulnerabilidade. O exílio se torna um espelho externo da condição do coração humano longe de Deus. Ainda assim, mesmo no anúncio da deportação, a mensagem de Jeremias não é de aniquilação. O profeta fala de disciplina com prazo. Ele anuncia 70 anos não como número simbólico vazio, mas como sinal de que o juízo possui limite estabelecido pelo próprio Deus. O exílio não é abandono definitivo, é tratamento severo com propósito redentor. O Senhor não entrega seu povo ao caos. Ele os conduz por um caminho doloroso para quebrar a ilusão que os mantinha presos. Historicamente, Jeremias escreve para um povo que acreditava que a derrota significava o fim da relação com Deus. O profeta confronta essa leitura superficial dos acontecimentos. Ele revela que Deus não deixou de agir. Ele passou a agir de forma diferente.
No exílio, longe do templo, sem sacrifícios e sem rituais, o povo seria forçado a confrontar a essência da fé. Sem estruturas, restaria apenas o coração diante de Deus. Essa experiência redefine a compreensão de espiritualidade. Jeremias anuncia que o Senhor seria encontrado mesmo em terra estrangeira por aqueles que o buscassem de todo o coração. Essa promessa revela que a presença divina não está limitada ao espaço sagrado. O exílio destrói a falsa ideia de que Deus habita apenas em Jerusalém. Ele acompanha seu povo até Babilônia, não para legitimar o pecado, mas para restaurar a relação. O silêncio de Deus no exílio não é ausência, é purificação. É ali, longe da terra, que o povo começa a aprender novamente a ouvir. A dor se transforma em mestre. A perda se torna disciplina. Jeremias prepara o leitor para compreender que a restauração verdadeira não começa com o retorno físico, mas com a transformação interior. O exílio não é o fim da história de Deus com seu povo. É o meio pelo qual ele remove tudo o que impede um reencontro verdadeiro. Nesse ponto da narrativa, a tensão se aprofunda. Se a antiga aliança conduziu ao exílio por causa da incapacidade humana de permanecer fiel, algo precisa mudar de forma radical. A história exige mais do que correção externa. Ela clama por uma obra que alcance o coração. O exílio revela a falência das soluções humanas e prepara o terreno para a revelação de uma promessa maior. A partir da terra estranha, começa a ecoar a esperança de algo novo, que Deus ainda fará. No meio das ruínas anunciadas, quando tudo aponta para o fim definitivo, Jeremias pronuncia palavras que parecem deslocadas do cenário de destruição. Enquanto reis caem, a cidade se esvazia e o futuro parece selado, Deus fala de um renovo. Não um retorno ao que foi perdido, mas o surgimento de algo vivo, novo e justo. Essa promessa não nasce da força humana, nem da continuidade da antiga ordem. Ela brota da fidelidade de Deus em meio ao fracasso completo do homem. Jeremias anuncia que esse renovo viria da casa de Davi, não como repetição dos reis que falharam, mas como cumprimento daquilo que a linhagem jamais conseguiu sustentar por si mesma. Os governantes de Judá haviam se mostrado incapazes de conduzir o povo com justiça. Usaram o poder para benefício próprio, abandonaram a verdade e exploraram os vulneráveis. Em contraste absoluto, o renovo prometido governaria com justiça verdadeira, não imposta por violência, mas estabelecida por retidão. Essa promessa carrega um peso messiânico inconfundível. O contexto histórico torna essa profecia ainda mais impactante. A dinastia davídica parecia extinta. O trono estava ameaçado e a identidade nacional de Judá se dissolvia no exílio. Falar de um rei justo nesse momento não era discurso político otimista, era revelação divina contra toda a evidência visível. Jeremias aponta para um governo que não depende de circunstâncias favoráveis, mas da ação soberana de Deus. O renovo não surge do poder acumulado, mas daquilo que foi aparentemente cortado. Essa imagem carrega profundidade espiritual. O renovo brota de um tronco que parece morto. Onde os olhos humanos enxergam apenas fracasso, Deus prepara a vida. Jeremias revela que a justiça que salvará o povo não nascerá de reformas religiosas nem de retomadas institucionais. Ela virá de uma pessoa. Um rei que não apenas governa externamente, mas estabelece justiça no relacionamento entre Deus e o homem. A promessa não aponta para um sistema melhor, mas para um Salvador. A justiça anunciada não é negociável nem flexível. Ela é perfeita porque procede do caráter de Deus. Jeremias afirma que esse renovo será chamado de Senhor Justiça Nossa. Esse nome carrega uma revelação profunda. O povo não será justificado por mérito próprio, mas por aquilo que esse rei é e faz.
A justiça deixa de ser uma exigência inalcançável e passa a ser um dom concedido. Essa mudança redefine completamente a relação entre Deus e seu povo. Nesse ponto, a narrativa conduz o leitor para além do exílio físico. Jeremias fala de uma justiça que resolve o exílio espiritual do homem. O problema nunca foi apenas estar longe da terra, mas estar separado de Deus. O renovo prometido assume esse afastamento e o transforma em reconciliação. Ele governa não para condenar, mas para restaurar. Seu reinado não se baseia em opressão, mas em fidelidade. Essa promessa não elimina a realidade do juízo, ela a atravessa. O renovo surge porque o juízo revelou a incapacidade humana de produzir justiça. Ele é a resposta divina à falência completa da antiga aliança. Jeremias prepara o coração do leitor para compreender que Deus não abandona sua promessa, mesmo quando tudo parece perdido. Pelo contrário, é no colapso que a fidelidade divina se manifesta com maior clareza. O anúncio do renovo justo muda o tom da narrativa sem remover sua seriedade. A esperança não apaga a dor, mas a redime. A partir desse ponto, a história não caminha apenas em direção ao retorno do exílio, mas ao cumprimento de uma promessa que ultrapassa gerações. Jeremias lança um olhar profético que alcança Cristo, o Rei justo que estabelece uma justiça eterna. A tensão permanece, porque ainda não se vê o cumprimento, mas a esperança já foi plantada. E ela cresce silenciosamente entre as ruínas. Quando tudo parece definitivamente quebrado, Deus anuncia algo que jamais havia sido feito antes. Jeremias declara que o Senhor estabelecerá uma nova aliança, não como ajuste da antiga, nem como repetição de um pacto fracassado, mas como uma intervenção direta no interior do homem. Essa promessa surge no momento mais improvável, quando o povo está disperso, o templo destruído e a identidade espiritual em ruínas. É nesse cenário que Deus revela que a restauração não começará pelas pedras do santuário, mas pelo coração humano. A antiga aliança havia exposto, de forma incontestável, a incapacidade do homem de permanecer fiel, mesmo diante de mandamentos claros e sinais visíveis da presença divina. Jeremias não suaviza esse diagnóstico. Ele mostra que a lei escrita em tábuas foi repetidamente quebrada porque o problema nunca esteve na lei, mas no coração que a recebia. A nova aliança não ignora essa realidade. Ela a enfrenta diretamente. Deus promete escrever sua lei no interior do homem, transformando a obediência de obrigação externa em resposta viva e consciente. Essa promessa carrega um peso teológico profundo. Deus não propõe um novo conjunto de regras, mas uma nova condição espiritual. O conhecimento do Senhor deixa de ser privilégio de poucos e passa a ser experiência acessível a todos os que pertencem a essa aliança. Jeremias anuncia que não será mais necessário ensinar o próximo a conhecer o Senhor como se ele fosse distante, porque o próprio Deus se revelará de forma íntima e pessoal. A relação deixa de ser mediada apenas por ritos e passa a ser marcada por comunhão. O contexto histórico torna essa revelação ainda mais impactante. O povo estava acostumado a associar a presença de Deus a instituições visíveis. A nova aliança rompe essa lógica sem destruir a reverência. Ela desloca o centro da fé do exterior para o interior. Jeremias revela que Deus não está abandonando seu povo, mas se aproximando de forma mais profunda. O exílio, que parecia sinal de rejeição definitiva, torna-se o palco da maior promessa de proximidade já anunciada. A essência dessa nova obra é o perdão. Deus declara que não se lembrará mais dos pecados do povo. Essa afirmação não sugere esquecimento humano, mas cancelamento real da culpa. A nova aliança não se baseia na tolerância do pecado, mas em sua remoção.
O problema que separava o homem de Deus é tratado de forma definitiva. Jeremias aponta para uma justiça que não se limita a punir, mas que restaura o relacionamento rompido. Essa promessa não elimina a necessidade de arrependimento. Pelo contrário, ela o aprofunda. O arrependimento deixa de ser medo do castigo e se torna resposta ao amor que transforma. A nova aliança produz um povo que obedece não por coerção, mas por convicção. A vontade de Deus passa a ser desejada, não apenas suportada. Jeremias revela que essa transformação é obra divina, não conquista humana. Nesse ponto da narrativa, a tensão cresce de forma silenciosa. Se a lei será escrita no coração, quem será capaz de realizar essa obra? Se o perdão será completo, que sacrifício poderá sustentá-lo? Jeremias não responde plenamente a essas perguntas, mas as lança no horizonte da revelação. Ele prepara o leitor para compreender que a nova aliança exige um mediador diferente, um ato redentor mais profundo do que qualquer sacrifício anterior. A promessa permanece aberta, aguardando cumprimento. O exílio ainda não terminou, o sofrimento ainda é real, mas algo irrevogável foi declarado. Deus decidiu agir de forma definitiva na história humana. A nova aliança não é teoria futura distante, ela é a resposta divina à falência da antiga ordem. Jeremias conduz o leitor até o limiar dessa revelação, deixando claro que a restauração verdadeira não virá por reconstruções externas, mas por uma transformação que começa no coração e alcança toda a existência. A raiz do colapso nunca esteve nos exércitos inimigos nem nas decisões políticas mal calculadas. Jeremias conduz o olhar para um lugar mais profundo e mais difícil de encarar. O verdadeiro campo de batalha sempre foi o interior do homem. É ali que alianças são quebradas antes de serem traídas publicamente. É ali que a fidelidade morre antes que a idolatria se torne visível. O profeta declara que o coração humano é enganoso acima de todas as coisas, não como acusação abstrata, mas como diagnóstico preciso de uma enfermidade espiritual que nenhuma disciplina externa consegue curar. Essa afirmação desmonta qualquer ilusão de autossuficiência religiosa. O problema não é apenas fazer o que é errado, mas desejar o que afasta de Deus. Jeremias revela que o coração possui uma capacidade assustadora de justificar suas próprias escolhas, de maquiar o pecado com linguagem espiritual e de transformar rebeldia em virtude. O homem não apenas erra, ele se convence de que está certo. Essa condição torna impossível qualquer restauração baseada apenas em esforço humano. Historicamente, Judá acreditava que bastaria corrigir comportamentos ou ajustar práticas para recuperar a bênção perdida. Jeremias destrói essa expectativa. Ele mostra que o coração não pode ser reformado. Ele precisa ser transformado. O profeta aponta que a fonte do problema não está nas circunstâncias, mas na disposição interior que se afasta de Deus, mesmo quando rodeada por sinais da sua presença. A lei foi dada, os profetas falaram, os sinais foram evidentes e ainda assim o coração permaneceu resistente. Essa revelação traz peso espiritual profundo. Se o coração é incurável por meios humanos, então toda esperança baseada em desempenho religioso se desfaz. Jeremias conduz o leitor a um ponto de desespero necessário. Não um desespero que paralisa, mas aquele que revela a verdade. O homem não pode salvar a si mesmo. Nenhuma aliança baseada na capacidade humana de obedecer será suficiente. O campo de batalha interno está perdido se Deus não intervir de forma decisiva. É exatamente nesse ponto que a promessa da nova aliança ganha sentido pleno. Ela não surge como opção teológica elegante, mas como única possibilidade real de redenção. Se o problema é o coração, a solução precisa alcançá-lo.
Jeremias mostra que Deus conhece essa realidade com precisão absoluta. Ele não ignora a profundidade da corrupção humana. Ele a enfrenta. A promessa de escrever a lei no interior do homem é resposta direta à falência moral revelada pelo coração enganoso. O profeta expõe que confiar no próprio coração é confiar em terreno instável. Aqueles que seguem apenas seus impulsos acabam construindo sobre areia. Em contraste, Jeremias declara que o homem que confia no Senhor é como árvore plantada junto às águas. Essa imagem não descreve perfeição humana, mas dependência constante. A estabilidade não nasce da força interior, mas da conexão com a fonte verdadeira. Essa tensão revela algo essencial sobre a justiça divina. Deus não exige do homem aquilo que ele mesmo não pretende realizar. Ao revelar a incapacidade humana, ele prepara o cenário para sua ação graciosa. A nova aliança não será baseada no coração humano como ele é, mas no coração humano como Deus o transformará. Jeremias conduz o leitor a compreender que o juízo revelou a doença, mas a promessa aponta para a cura. Nesse campo de batalha invisível, a guerra não se vence com armas externas. Ela exige uma intervenção que ultrapassa a lógica religiosa tradicional. Jeremias não entrega a solução completa, mas deixa claro que ela virá de Deus e não do homem. A tensão permanece porque a necessidade é evidente, mas o meio ainda não foi plenamente revelado. O coração continua sendo o centro do conflito, aguardando a obra que o tornará novo. A partir desse ponto, a narrativa avança para uma revelação ainda mais profunda. Se a lei não pôde vencer o coração, algo maior será necessário. Se a transformação é interna, um sacrifício definitivo precisará selar essa nova realidade. Jeremias prepara o leitor para compreender que a justiça prometida exigirá um preço que nenhum homem pode pagar. O campo de batalha está definido. O coração humano aguarda o ato redentor que decidirá essa guerra de uma vez por todas. A promessa da nova aliança não poderia permanecer apenas como declaração. Ela exigia um fundamento que sustentasse sua realidade. Jeremias deixa claro que a justiça anunciada não ignora o pecado, nem o trata com superficialidade. Pelo contrário, ela o confronta em sua gravidade máxima. A pergunta que ecoa silenciosamente é inevitável. Como Deus pode perdoar sem negar sua própria santidade? Como a culpa pode ser removida sem que a justiça seja violada? A resposta começa a se desenhar na revelação de um preço que a lei jamais conseguiu pagar. Desde os primeiros sacrifícios, o sangue ocupou o lugar central na relação entre Deus e seu povo. Ele apontava para a seriedade do pecado e para a necessidade de expiação. No entanto, Jeremias revela que esses sacrifícios eram sombras incapazes de resolver o problema de forma definitiva. Eles expunham a culpa, mas não a removiam completamente. Repetiam-se porque nunca concluíam a obra. A nova aliança exige algo que ultrapasse o ciclo da repetição e estabeleça uma solução permanente. Jeremias fala de perdão total, de pecado não mais lembrado, de restauração plena do relacionamento entre Deus e o homem. Essa promessa não pode repousar sobre símbolos provisórios. Ela aponta para um ato decisivo, único e irreversível. O profeta não descreve todos os detalhes, mas conduz o leitor a perceber que a justiça prometida custará sangue de valor incomparável. Não será o sangue de animais nem o esforço humano, mas uma entrega capaz de satisfazer plenamente a justiça divina. O contexto histórico intensifica essa compreensão. O povo conhecia bem o sistema sacrificial e sua limitação. Mesmo após o culto, a consciência permanecia pesada. Jeremias revela que a nova aliança trará algo radicalmente diferente. A culpa será removida, não apenas encoberta. A justiça não será adiada, mas consumada. O profeta aponta para um momento em que o perdão não dependerá de repetição ritual, mas de um ato redentor definitivo.
Essa revelação prepara o coração para compreender o significado do sofrimento do justo. Jeremias, o profeta rejeitado, perseguido e ferido, torna-se sombra daquele que carregaria o peso maior. O anúncio do sangue que sela a aliança revela que a redenção exigirá substituição. Alguém assumirá o lugar do culpado. Alguém suportará o juízo que não lhe pertence. A justiça que salva não ignora a verdade. Ela a cumpre plenamente. A promessa da nova aliança não suaviza a seriedade do pecado. Ela a leva ao extremo, para então oferecer reconciliação verdadeira. Jeremias aponta para uma justiça que não condena porque foi satisfeita. O perdão não é concessão barata. Ele é fruto de um sacrifício que honra a santidade de Deus e restaura o homem de forma completa. Essa justiça não nasce do esquecimento divino, mas do pagamento integral da dívida. Nesse ponto, a tensão atinge um nível mais profundo. Se o sangue sela a nova aliança, quem poderá oferecê-lo? Quem será capaz de carregar o peso da culpa coletiva e ainda assim permanecer justo? Jeremias não responde explicitamente, mas deixa o caminho aberto para a revelação futura. A promessa exige um mediador que seja mais do que profeta, mais do que sacerdote, mais do que rei. Exige alguém que una em si a justiça divina e a humanidade ferida. O profeta conduz o leitor até a beira dessa revelação sem atravessá-la completamente. O sangue que sela a aliança ainda não foi derramado, mas sua necessidade já está clara. A justiça da nova aliança não é teoria. Ela é uma realidade que aguarda cumprimento. A história avança em direção a esse momento, carregada de expectativa e gravidade. Jeremias prepara o solo com precisão, deixando claro que a redenção custará tudo, mas também oferecerá tudo. O caminho está traçado. Falta apenas a manifestação daquele que transformará a promessa em realidade viva. Quando o tempo se cumpre, aquilo que Jeremias anunciou em sombras se manifesta em carne e sangue. Jesus surge na história não como ruptura da promessa, mas como seu cumprimento vivo. Ele entra no mundo carregando o peso de um exílio que não começou em Babilônia, mas no Éden. O afastamento do homem de Deus encontra nele uma resposta definitiva. Cristo assume a condição do povo, caminha entre rejeitados, enfrenta a hostilidade religiosa e atravessa o silêncio que Jeremias apenas antecipou em suas lágrimas. Jesus não apenas fala sobre a nova aliança, ele a encarna. Cada passo de seu ministério revela que a justiça prometida não é conceito abstrato, mas presença restauradora. Ele toca o impuro sem se contaminar, confronta o pecado sem esmagar o pecador e revela o coração do Pai sem negociar a verdade. Assim como Jeremias foi rejeitado por anunciar a palavra de Deus, Cristo é rejeitado por ser a própria palavra. O paralelo não é acidental. Ele revela que o sofrimento do justo sempre acompanha a obra redentora. Ao carregar o juízo que não lhe pertence, Jesus entra no exílio humano de forma voluntária. Ele é expulso para fora da cidade, tratado como maldito e entregue à morte. A cruz se torna o lugar onde o afastamento é absorvido e transformado. Aquilo que separava o homem de Deus é enfrentado de maneira direta. Cristo não observa o exílio à distância. Ele o assume em plenitude. O abandono que Jeremias anunciou encontra sua expressão máxima quando o filho clama em solidão. Nesse momento, a justiça da nova aliança se revela com clareza absoluta. O juízo não é ignorado, ele é cumprido. O pecado não é relativizado, ele é carregado. Jesus atravessa o lugar da condenação para abrir um caminho de reconciliação. O exílio espiritual chega ao fim porque aquele que não conheceu o pecado se faz pecado em favor dos homens. A justiça deixa de ser ameaça e se torna ponte. A ressurreição confirma que o exílio foi vencido.
O Cristo que carrega a sentença também inaugura a nova realidade. A nova aliança não permanece selada apenas em sangue derramado, mas em vida restaurada. A morte não retém aquele que cumpre perfeitamente a justiça divina. O retorno da vida anuncia que a separação foi rompida de forma definitiva. O caminho para Deus é reaberto, não por mérito humano, mas pela fidelidade do Filho. Historicamente, essa revelação redefine completamente a leitura de Jeremias. O exílio não foi apenas punição temporária, ele foi preparação para a obra maior. Jesus reúne em si o profeta rejeitado, o sacerdote que oferece o sacrifício perfeito e o rei justo anunciado como renovo. Ele governa não por força, mas por entrega. Sua autoridade nasce do amor que atravessa o sofrimento e vence a morte. Essa verdade altera a compreensão da justiça. Em Cristo, ela não oprime, mas restaura. Não destrói o arrependido, mas transforma o coração. O exílio do homem termina quando a comunhão é restabelecida. A distância é substituída por acesso. O medo cede lugar à confiança. A nova aliança se torna realidade viva em todos aqueles que se unem a Cristo pela fé. A narrativa alcança um ponto decisivo. O que Jeremias viu à distância agora se apresenta com clareza plena. O exílio foi carregado, o juízo foi cumprido, a justiça foi satisfeita. Ainda assim, a história não se encerra. A justiça revelada em Cristo exige resposta. A reconciliação foi oferecida, mas precisa ser acolhida. O caminho foi aberto, mas cada coração precisa decidir se permanecerá na distância ou se caminhará em direção à presença restauradora. A justiça que se revela em Cristo rompe com todas as expectativas humanas. Ela não se manifesta como sistema de punição aprimorado, nem como tolerância indulgente ao erro. Ela nasce da graça que transforma profundamente aquilo que toca. Jeremias havia anunciado uma justiça que não condenaria o povo, porque o pecado seria tratado de forma definitiva. Em Cristo, essa promessa se cumpre. A condenação não é ignorada, ela é removida porque foi assumida por outro. A justiça deixa de ser ameaça constante e se torna fundamento de restauração. Essa justiça não funciona segundo a lógica dos reinos humanos. Nos sistemas do mundo, a culpa é lembrada, registrada e usada como instrumento de controle. Em Cristo, a justiça se expressa pelo perdão que liberta. O passado não define mais o futuro. A nova aliança não produz um povo marcado pelo medo do castigo, mas pela reverência que nasce da gratidão. A obediência deixa de ser tentativa desesperada de agradar a Deus e se transforma em resposta natural ao amor recebido. Jeremias havia exposto a falência de uma espiritualidade baseada apenas em regras externas. A justiça de Cristo confirma essa verdade ao agir de dentro para fora. O coração que antes era enganoso passa a ser habitado por uma nova disposição. Não se trata de perfeição instantânea, mas de transformação real. A presença de Deus não permanece distante, mas passa a conduzir o interior do homem. A nova aliança forma um povo que deseja a vontade do Senhor porque foi alcançado por sua misericórdia. Essa justiça restauradora também redefine a relação com o outro. Onde antes havia opressão, nasce compaixão. Onde a violência era tolerada, surge o compromisso com a verdade. A justiça de Cristo não é apenas declaração espiritual invisível. Ela produz frutos concretos. Jeremias denunciou a injustiça social como sinal de infidelidade espiritual. A nova aliança responde a essa denúncia ao gerar um povo cuja fé se manifesta em justiça praticada, não como obrigação legal, mas como expressão de um coração transformado. Historicamente, essa compreensão foi revolucionária. Em um mundo marcado por hierarquias rígidas e exclusões religiosas, a justiça da nova aliança se mostrou acessível a todos.
O conhecimento de Deus não ficou restrito a sacerdotes ou especialistas. Ele passou a ser vivido por aqueles que foram alcançados pela graça. Jeremias havia anunciado esse tempo. Em Cristo, ele se torna realidade. A justiça que restaura cria uma nova comunidade, unida não por etnia, status ou desempenho religioso, mas pela obra redentora do Filho. Essa justiça também preserva a santidade divina. Ela não relativiza o pecado, nem transforma a verdade em opinião. Pelo contrário, ela revela o custo da reconciliação. A cruz permanece no centro como lembrança permanente de que a restauração não foi barata. A justiça que não condena é a mesma que levou o Filho à entrega total. Esse paradoxo sustenta a nova aliança. Graça plena e santidade absoluta caminham juntas, sem contradição. Nesse ponto da narrativa, Jeremias é plenamente iluminado à luz de Cristo. O profeta que anunciou juízo e esperança encontra seu cumprimento naquele que une ambos em si mesmo. A justiça prometida não é mais expectativa distante, ela se torna realidade viva. O coração restaurado passa a viver não sob a ameaça do exílio, mas sob a segurança da reconciliação. A relação com Deus é reestabelecida, não como contrato frágil, mas como comunhão permanente. Ainda assim, essa justiça não se impõe, ela convida. A nova aliança oferece restauração, mas não anula a responsabilidade humana de responder. A justiça que salva precisa ser acolhida. Jeremias havia deixado essa tensão no ar. Cristo a mantém viva. A restauração está disponível, mas cada coração precisa decidir se permanecerá na antiga lógica da autossuficiência ou se renderá à justiça que transforma. A narrativa se aproxima de seu desfecho, mas não de um encerramento confortável. A justiça que não condena confronta silenciosamente cada ouvinte. Ela remove desculpas, desmonta falsas seguranças e revela que a restauração exige rendição. O caminho está aberto. A obra foi consumada. O chamado permanece ecoando, convidando o homem a viver não mais sob o peso da culpa, mas sob a liberdade da justiça que restaura e reconcilia. A mensagem de Jeremias não ficou confinada às ruas de Jerusalém, nem às ruínas deixadas pelo exílio. Ela atravessa o tempo porque toca uma realidade que não envelhece. O chamado ao arrependimento não foi pronunciado apenas para uma geração que viu o templo cair, mas para todo o coração que confunde proximidade religiosa com fidelidade verdadeira. Jeremias fala a um povo que continuava ouvindo palavras sobre Deus, mas já não se deixava confrontar por ele. Essa tensão permanece viva em cada época. O arrependimento anunciado por Jeremias não é gesto superficial nem remorso momentâneo. Ele nasce do reconhecimento honesto da distância criada pelo pecado. Não se trata apenas de mudar comportamentos visíveis, mas de retornar com o coração inteiro ao Senhor. O profeta deixa claro que Deus não se satisfaz com palavras corretas pronunciadas por lábios endurecidos. Ele deseja verdade no íntimo. O arrependimento que agrada a Deus não é teatral. Ele é silencioso, profundo e transformador. Ao longo do livro, Jeremias denuncia a facilidade com que o povo se acostumou à voz divina sem obedecê-la. O perigo não estava na ausência de mensagens, mas no excesso delas. A repetição sem resposta produziu insensibilidade espiritual. Essa advertência ecoa com força em qualquer geração que se acostuma à linguagem da fé, sem permitir que ela alcance o coração. O chamado ao arrependimento surge como ato de misericórdia antes que o endurecimento se torne irreversível. Historicamente, o arrependimento exigido por Jeremias implicava abandonar alianças políticas, práticas idólatras e estruturas de injustiça. Não era um convite confortável.
Ele exigia perda, exposição e ruptura com padrões aceitos. Da mesma forma, o arrependimento na nova aliança não é apenas confissão verbal. Ele envolve rendição real à justiça de Cristo. O coração precisa deixar de confiar em si mesmo para confiar plenamente no que Deus realizou. A mensagem se torna ainda mais urgente à luz da nova aliança. Se Deus decidiu escrever sua lei no interior do homem, resistir a esse chamado não é apenas rejeitar um mandamento externo, mas sufocar uma obra que o próprio Senhor deseja realizar no coração. O arrependimento deixa de ser fuga do juízo e se torna resposta ao amor revelado. Ele não nasce do medo, mas da clareza espiritual produzida pela graça. Jeremias revela que o arrependimento verdadeiro sempre encontra acolhimento. Deus se apresenta como aquele que está pronto para receber o retorno sincero, mesmo após repetidas quedas. O profeta anuncia que o Senhor não se cansa de chamar. O cansaço não está em Deus, mas no coração que se recusa a ouvir. Essa verdade desmonta a ideia de que o arrependimento é humilhação destrutiva. Ele é, na realidade, o caminho da restauração. Essa voz que chama ao retorno continua ecoando porque a condição humana permanece a mesma. O coração ainda é tentado a se esconder atrás de práticas religiosas, justificativas morais e falsas seguranças. Jeremias expõe esse mecanismo com precisão cirúrgica. A nova aliança não elimina a necessidade de arrependimento. Ela o aprofunda. O retorno a Deus não é apenas possível. Ele é necessário para que a justiça restauradora se manifeste plenamente. Nesse ponto da narrativa, o leitor é confrontado de forma pessoal. O chamado não é direcionado a uma nação distante, mas a cada consciência. A pergunta silenciosa se impõe: permanecer na aparência ou retornar à verdade? O arrependimento não é exigido como condição para merecer a graça, mas como resposta inevitável à justiça que salva. Jeremias não encerra sua mensagem com condenação, mas com convite insistente. A história avança carregada dessa urgência. A nova aliança está estabelecida. A justiça foi revelada. A restauração foi oferecida. Ainda assim, a resposta permanece aberta. O arrependimento que ecoa desde Jeremias continua sendo a porta pela qual o homem abandona a ilusão da segurança religiosa e entra na realidade da comunhão com Deus. A voz ainda chama. A decisão ainda precisa ser tomada. E o silêncio diante desse chamado também se torna uma resposta. O livro de Jeremias não se encerra com uma conclusão confortável, nem com um final fechado. Ele termina deixando o leitor diante de uma tensão que não pode ser resolvida por palavras alheias. Entre o juízo anunciado e a esperança prometida, existe um espaço silencioso onde a decisão precisa ser tomada. Jeremias entrega essa escolha não a reis, sacerdotes ou líderes, mas ao coração de cada pessoa que ouve sua mensagem. Permanecer na segurança ilusória ou render-se à justiça que salva. A falsa segurança sempre parece atraente. Ela oferece estabilidade sem arrependimento, identidade sem transformação e fé sem confronto. Jeremias denuncia esse caminho repetidamente porque sabe que ele conduz, inevitavelmente, à ruína. A ilusão espiritual cria uma sensação de paz que não resiste ao peso da verdade. Quando o juízo chega, aquilo que parecia firme se dissolve. O profeta revela que confiar em estruturas, tradições ou méritos próprios é construir sobre fundamento instável. Em contraste, a esperança anunciada por Jeremias não se baseia em circunstâncias favoráveis. Ela nasce da fidelidade de Deus em cumprir sua palavra mesmo quando o homem falha. Essa esperança exige coragem, porque implica abrir mão das falsas garantias e atravessar o deserto da rendição. Não é uma escolha neutra, é uma decisão que redefine a direção da vida.
Jeremias mostra que a verdadeira segurança não está na ausência de conflito, mas na reconciliação com Deus. Historicamente, o povo de Judá enfrentou essa decisão em meio ao colapso nacional. Muitos preferiram acreditar nas promessas vazias de paz imediata. Outros ouviram a voz solitária do profeta e compreenderam que o caminho da vida passava pelo arrependimento. Essa divisão revela que a mensagem de Jeremias nunca foi apenas informativa. Ela sempre exigiu resposta. O juízo não era automático. Ele se tornava inevitável quando a verdade era rejeitada. A nova aliança amplia ainda mais o peso dessa escolha. A justiça revelada em Cristo remove qualquer desculpa baseada em ignorância ou incapacidade. O caminho foi aberto, o exílio foi carregado, a reconciliação foi oferecida. Permanecer distante deixa de ser consequência inevitável e se torna decisão consciente. Jeremias havia deixado essa tensão em aberto. Cristo a coloca diante de cada coração com clareza absoluta. Essa decisão não é feita apenas em momentos dramáticos. Ela se manifesta nas escolhas diárias, na forma como o coração responde à verdade revelada. Render-se à justiça que salva implica abandonar a autossuficiência, permitir que Deus transforme o interior e aceitar que a vida não pode mais ser conduzida pelos mesmos critérios antigos. É uma decisão silenciosa, mas profundamente radical. O livro não termina com uma ordem explícita, mas com um convite implícito. Entre o juízo que expõe o pecado e a esperança que oferece restauração, Jeremias deixa o leitor diante de si mesmo. A mensagem não pressiona com manipulação emocional. Ela pesa com verdade. O silêncio que se segue não é vazio. Ele é carregado de significado. A resposta precisa nascer do interior. Nesse ponto, a narrativa alcança um ápice de maturidade espiritual. Jeremias não força conclusões. Ele confia que a verdade, uma vez revelada, produzirá seu efeito. A decisão entre juízo e esperança permanece aberta porque a história de Deus com o homem não é encerrada por imposição, mas por rendição voluntária. A justiça que salva não se impõe. Ela se oferece. A escolha permanece diante de cada geração. O livro termina, mas a voz continua ecoando. Entre a ilusão que promete segurança sem transformação e a esperança que exige rendição, Jeremias aponta para o único caminho que conduz à vida. A decisão não pode ser delegada. Ela precisa ser assumida. O juízo foi anunciado. A esperança foi revelada. Agora, o coração precisa responder. A última voz que ecoa no livro de Jeremias não é a do juízo, nem a do exílio, nem mesmo a da restauração histórica. É a voz de um Deus que continua falando, mesmo depois de ter sido rejeitado. Ela não se ergue em tom de ameaça, mas carrega a gravidade de quem conhece o fim desde o princípio. O Senhor que chorou por meio do profeta é o mesmo que permanece de pé diante do homem, oferecendo vida onde antes havia sentença. A história não termina em silêncio. Ela termina em convite. Jeremias foi conhecido como o profeta das lágrimas, porque participou do sofrimento divino diante da dureza humana. Mas essas lágrimas nunca foram sinal de derrota. Elas revelam que o amor de Deus não se esgota quando é ferido. O mesmo Deus que anunciou a queda de Jerusalém é aquele que prometeu uma nova aliança. O mesmo que permitiu o exílio é aquele que garantiu o retorno. A dor não foi o fim da relação. Ela foi o caminho para uma obra mais profunda. Essa voz que ainda chora também salva porque não desistiu da verdade. Deus não suavizou sua justiça para preservar conforto humano. Ele a cumpriu plenamente em Cristo. O choro do profeta encontra seu sentido final na entrega do Filho. Aquilo que Jeremias sentiu em parte, Jesus assumiu por completo.
O peso da rejeição, o abandono, o juízo e a solidão convergem na cruz. Ali, o lamento se transforma em redenção. A nova aliança permanece aberta porque foi selada não com palavras frágeis, mas com sangue eterno. Ela não depende da constância humana, mas da fidelidade divina. A voz que chama não é fraca, ela é paciente. Ela não força a entrada, mas permanece à porta. O Deus que chorou continua chamando porque deseja reconciliação, não destruição. A salvação oferecida não é teoria religiosa, ela é restauração real daquilo que foi quebrado no mais profundo do ser. Essa verdade atravessa os séculos porque a condição humana não mudou. O coração ainda resiste, a falsa segurança ainda seduz. A religião sem rendição ainda se apresenta como alternativa confortável. Jeremias continua atual porque expõe aquilo que o homem prefere esconder. Ao mesmo tempo, ele aponta para a única esperança capaz de sustentar a vida. A justiça da nova aliança não elimina o chamado à santidade, ela o torna possível. A voz que ainda chora não chama a culpa estéril, mas a vida reconciliada. Ela não convida à fuga do mundo, mas à transformação do interior. O Deus de Jeremias não se contenta com aparências. Ele deseja habitar o coração. E onde ele habita, o exílio termina. A distância se desfaz. A identidade é restaurada. O livro se encerra, mas a mensagem não se encerra com ele. A nova aliança continua ativa. A justiça continua disponível. O convite permanece aberto. A voz que chorou antes do fim agora chama para um recomeço que não terá fim. A resposta não depende do passado nem das ruínas acumuladas. Ela depende apenas da disposição de ouvir e se render. Entre lágrimas e redenção, Jeremias aponta para Cristo. Entre juízo e esperança, Deus oferece vida. A voz ainda ecoa, não como ameaça, mas como graça. A nova aliança permanece como caminho vivo para todos os que abandonam a ilusão da segurança própria e se voltam para a justiça que salva. O choro não foi em vão. A salvação foi preparada. O convite permanece diante de cada coração.